O Wellington se olha na voz. Vamos aí para mais um fechamento de mercado. Hoje não necessariamente é um fechamento, justamente por... São 3h20 ainda, né? Ainda tem mercado ainda, tem umas 3 horinhas de mercado aí. Mas vamos lá, vamos aqui pela parte que interessa, fazer isso bem rapidinho. Já estou encerrando meu dia de hoje, tá? Então vamos lá. Galera, olha só. Hoje tivemos aí uma pequena alta, né? Já na abertura, né? Um pequeno gap, tá? Um pequeno gap. Ontem, no fechamento, eu falei, né, que ele, de fato, estava ali querendo fazer uma... Como é que se diz? Uma pequena alta ali, né? Uma pequena alta do movimento, tá? Uma pequena alta do movimento. Olha só como é que ele terminou ontem. Ganhou a sua média, né? E acabou fazendo aí um pivôzinho de alta. Então, eu falei, galera, ele pode até abrir com gap de alta amanhã, mas eu não esperava que ele abrisse com gap de alta tão grande assim e não fizesse um candle de 500 pontos logo no primeiro 5 minutos do pregão, tá? Então, ele ficou muito longe das suas médias, né? Esticou muito. Galera, impossível comprar aqui. Impossível comprar. Eu não consigo comprar aqui. Admiro quem consegue estar fazendo alguma compra nessa faixa etária aqui de preço e consiga ainda sair vitorioso aí. Tá? Não consigo. Justamente pelo fato de estar longe das médias, nos 60 minutos aqui, ele estava praticamente ali batendo na sua média, né? Da sua média longa ali dos 60 minutos. Então, impossível comprar. Tá? Então eu esperei, deixa eu apagar aqui a retração, que a retração eu estou usando lá de baixo, né? Agora ela não está fazendo muito efeito pra gente. Então vamos lá. Então, galera, quando a gente entende que quando a gente tem um candle muito grande desse jeito, ele não pode estar perdendo 50%. No caso aqui foram os compradores que fizeram esse candle, né? Então aqui os compradores, quando ele perde 50% desse candle, a gente entende que ele está perdendo a sua força, tá? Ele acabou entregando ali boa parte da sua força compradora, né? Então a força vendedora, no momento, está ganhando, tá? De forma bem simbólica falando, tá? Botando aqui nos 2 minutos, a gente consegue estar vendo, ó, a nossa entrada, tá? Após a gente entender isso que eu falei, a gente consegue estar vendo que ele está fazendo um pivôzinho de baixo, né? Deixando aí topos mais baixos, né? E eventualmente podendo perder esse fundo aí, tá? Aqui no fundo, galera, eu só consigo vender se ele perder fundo, deixar pro back e voltar e perder. Mas aqui ainda assim seria um risco alto, tá? Porque esse candle aqui é ele que daria a entrada e ele que deixaria o stop, né? 210 até 250 pontos tá viável, né? No caso ele daria 235, 240 pontos. O stop ficaria um pouco mais acima, né? Mas aqui realmente deu uma entrada, tá? Na perda da mínima aqui, né? Com o stop aqui em cima. Mas eu não gosto desse tipo de entrada, tá? Ainda mais aqui nesse contexto que está aqui, né? Mas ainda assim é um motivo de entrada, tá? Mas nesse contexto aqui eu não entraria. Enfim, quando ele faz esse pivôzinho de baixo, na perda da mínima desse candle, né? A gente consegue estar fazendo uma venda, acreditando que ele poderia buscar o fundo do dia, né? Ou o fechamento ali propriamente do gap, né? Que geralmente acontece isso, né? Então essa linha aqui a gente tem uma linha de fechamento, tá? Vamos botar ela de linha de fechamento. Então vamos lá. Nossa entrada foi aqui, um stop aqui em cima, um pouco mais acima, né? Que a gente tem aí, a gente consegue estar atacando um pouco mais acima ali. Geralmente eu uso 25 pontos acima do meu stop, tá? Se meu stop é aqui, sei lá, se meu stop é 100 pontos, eu vou pôr ele 125 pontos. Geralmente eu dou 25 pontos de margem a mais, tá? Enfim. Depois que ele perde esse fundo aqui, a gente tende aqui a só tentar surfar o máximo possível do movimento, tá? O máximo possível do movimento. Ele foi em todos os alvos, né, planejados, a gente consegue estar pegando todo esse movimento grande aqui. Ó, opa. Galera, não sei se dá pra vocês ouvirem um barulho de helicóptero, avião, mas eu moro perto da base aqui da Marinha. E é pra lá e pra cá, toma ele helicóptero, avião toda hora pra lá e pra cá. Enfim. Ele foi até lá o seu terceiro alvo lá embaixo, tá? Lá embaixo, até o seu terceiro alvo deu mais de 1000 pontos dessa entrada aí. E de início eu tinha programado todos esses alvos aqui? Não, tá, galera? Eu só consegui programar esses alvos aqui depois que ele perdeu essa mínima aqui. Antes eu estava usando alvos bem menores, tá? Bem menores. Enfim, após a minha entrada, como é que eu faço o manejo para eu conseguir surfar o máximo possível do movimento? Porque às vezes a gente tá a favor do movimento e sai antes. E para a gente não é viável isso, né? Quanto mais a gente consegue surfar o movimento, melhor. Então, vamos lá. Quando ele perde a sua média de 200, o nosso stop que estava aqui, a gente consegue estar trazendo para o 0 a 0. Tá? Ele tocou na média de 200 e não rompeu, eu trago meu stop para o 0 a 0. Já faço uma parcial, deixo meu stop no 0. Tá? Ele fez o pullback aí, né, no seu fundo do dia, tá? Que era o fundo do dia, ele acabou fazendo o pullback ali. Quando ele perde esse candle branco junto com o seu candle, junto com a sua média de 200, o meu stop que estava no 0
acaba vindo para cá, tá? Pro topo desse candle aqui, tá? Acaba vindo para cá. Depois que ele perde o ajuste, né? Eu vou botar aqui nos 5 minutos, é porque aqui nos 2 minutos a gente vai conseguir ver melhor, olha só. Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui nos 2 minutos a gente entende que ele está fazendo um pivôzinho ancorado na sua média de 9, tá? Então, nos 5 minutos, quando ele perde esse fundo aqui do dia de ontem, tá? Esse fundo aqui do dia de ontem, aqui a gente acredita que foi um rompimento falso, né? Quando ele perde esse fundo do dia de ontem, que ele deixa esse candle aqui, né? Que a gente viu lá nos 2 minutos que foi um mini pullback ali, a gente traz o nosso stop que estava aqui para cá, né? Junto aqui do ajuste e junto, né, daquele pullback que ele fez lá nos 2 minutos. Depois que ele faz um candle grande como esse daqui, galera, com bastante volume, a gente só entende uma coisa. Se é no início do movimento, ele está dando força, né, à direção. Ele está fazendo ali, aquele candle ali, ele está fazendo a direção do movimento. A gente vai acompanhar aquela direção. Mas aqui a gente consegue compreender que não é o início do movimento, ele já andou, né? Então a gente pode estar acreditando que aqui seria o fim do movimento, o fim do movimento, né? Aquele último suspiro ali, aquela última enfiada ali dos vendedores, né? Para tá fazendo aí, jogando o preço mais para baixo possível, tá? Sendo que eles já acabaram o fôlego deles, né? Enfim, então eu trago meu stop que está aqui para 50% aí desse candle grande, né? Desse candle aí de alta, de queda, tá? Desse candle aí, que é um marubuzu, né? Uma barra elefante, como muitos dizem também. Então, meu stop ficou aqui nessa barrinha que eu botei aqui em vermelho, tá? Esse candle aqui, 25, me estopou, tá? Esse candle 25 aí me estopou. Depois ele acaba ficando aí num rangezinho bem lateral, tá? Bem lateral, mas fazendo aí uma bandeirinha, né? De forma bandeirinha, tá? Depois que ele perde, que ele começa a ganhar suas médias de 9 de 20, ele acaba saindo dessa lateralização, tá? Aqui acredita que tem uma lateralização, ele acaba saindo dessa lateralização e acaba fazendo o pivôzinho cada vez mais alto, né? Então vamos lá, aqui nós temos um fundo, tá? Pivôzinho cada vez mais alto. Quando ele perde essa máxima aqui, ó, que confluentemente está batendo junto ó, com aquele fundo que ele fez um falso rompimento ontem, né? Ele emperra aí nessa faixa etária de preço. Quando ele começa a ganhar aí, né, essa faixa etária aqui de preço, ele aciona um pivôzinho de alta, tá? Um pivôzinho de alta. Então eu consegui estar fazendo uma compra aqui também, né? Deixa eu botar aqui, ó, o alvo do movimento, tá? Aqui nesse caso, eu consegui estar entrando somente pela violação, tá? Pela violação aqui, foi nesse próprio candle aqui que eu consegui entrar, no candle 58, tá? Pela própria violação. Aqui eu já não espero uma confirmação. Ele pode até depois vir fazer o pullback e voltar a subir, tá? Mas aqui eu já entro pela violação mesmo. Enfim. Wellington, mas a sua média de 50 tá aí, ó, bem perto do preço. Galera, quando a média está ancorada ao preço, bem junto ao preço, a média curta sempre tende a ganhar a média longa, tá? Fica a dica aí. Então, por isso que aqui não tem receio de estar entrando, tá? Então vamos lá. Eu entrei aqui, galera, eu entrei aqui somente, se fosse a minha primeira entrada do dia, eu não teria entrado. Só entrei aqui somente, já tinha surfado aqui bastante o movimento, né? Já tinha surfado esse movimento aqui, já peguei mais de 1000 pontos nesse movimento, peguei 1100 pontos, mais ou menos, 1100 e pouco, só nesse movimento. Então aqui, né, o meu stop era barato, porque minha entrada foi na violação desse candle, meu stop técnico era aqui embaixo, tá? Meu stop técnico era aqui embaixo, porém eu deixei meu stop no próprio candle aqui, tá? No próprio candle. Então quando ele deu 80 pontos mais ou menos de stop, quando ele já vai para cima aqui e ele já me dá mais de 100 pontos de gain, eu já faço uma parcial. Então já seguro meu trade, né? Eu entendo que esse trade aqui já não me dá mais stop. Tá? Então eu consigo estar fazendo a entrada e me protegendo de forma muito rápida e antecipada. Tá? Quando ele vai lá no segundo alvo, eu já zero. Tá? Eu zerei aqui no segundo alvo. Por qual motivo eu zerei no segundo alvo? Às vezes a gente deixa essas coisas escaparem por ganância. Né? Porque aqui no segundo alvo eu consigo entender que eu tenho o ajuste, tá? O ajuste do dia anterior, né? Ele demorou a ultrapassar aqui também. Ele emperrou justamente nessa faixa etária de preço. Tá? Então a gente tem o ajuste com forma que pode travar preço. Né? Então eu acreditei que aqui ele poderia travar o preço justamente por conta do ajuste, sua média de 200 dos 5 minutos, tinha média de 20 ali, média de 9 nos 60 minutos, né? Que nós podemos ver, poderia emperrar o preço aí, para ele não conseguir ir lá atingir o seu terceiro alvo. Tá? Então aqui quando ele deu um repiquezinho para baixo, eu já saí aí com um stopzinho gain, tá? Com um stop gain aí. Quando ele deu um repiquezinho para baixo, eu já zerei a posição, né? Acreditando que ele poderia realmente frustrar. Tá? Ele fez o pullback, né? Depois eu ainda fiquei com aquela porra, eu acho que eu usei errado, acho que eu usei antes, ele pode ir, mas acabou que minha análise foi a correta. Tá? Ele acabou aí tentando novamente, fez o pullback, tentou novamente ganhar topo, não conseguiu, né? Não conseguiu, parou no ajuste de novo, depois voltou. Esse candle aqui foi o candle da notícia, né? 3 e pouquinho, teve a notícia aí. Ele acabou testando lá o ajuste novamente e não conseguiu ultrapassar o ajuste.
tá? Não conseguiu ultrapassar aquela faixa etária de preço ali. Ele acabou rompendo esse canalzinho que eu tinha deixado aqui, né? Mas porém frustrou também o movimento. Nós temos médias aí, ó. A média de 20 está flat, né? Não está fazendo o preço. A média de 9 acabou, ela estava chegando a estar mais próxima ao preço, porém agora ela já está aí, ó, fazendo só leve inclinação para cima. Aqui tinha uma média de 50 também inclinada para cima, tá? Então aqui é difícil da gente conseguir estar vendendo, né? Aqui é difícil a gente conseguir estar vendendo. Por mais que tenha feito aí, né, perdido esse canalzinho, mas essas médias estão muito emboladas aqui por enquanto, para a gente estar fazendo essa compra aí. Outra coisa, que eu só comprei aqui justamente por já ter surfado o movimento e minha média de 20 e de 9 estava direcional, estava ancorada no preço, tá? Estava ancorada no preço. Então, isso me dá credibilidade para estar entrando, credibilidade nesse trade para estar entrando, tá? Outra coisa, galera, eu vejo muita gente aí antecipando o trade de forma muito equivocada, né? Às vezes sai entrando em qualquer trade, né? Não tem critério, e isso acaba sendo muito prejudicial para vocês. Uma coisa que eu aprendi e que eu trouxe para minha vida profissional no trade é um trade merda, né? Uma entrada merda, sempre será uma entrada merda, independente se ela está te dando ganho ou não, tá? Uma entrada merda sempre será uma entrada de merda, porque ao longo prazo não vai funcionar. A longo prazo não vai funcionar. Ela vai te dar gain hoje, mas amanhã ela vai te dar stop, no outro dia ela vai te dar stop, no outro dia ela vai te dar stop, no outro dia ela vai te dar stop de novo. Porque é uma entrada merda, né? É um trade merda. Então, a gente tem que ter esse filtro, né? Pô, será que eu estou fazendo uma entrada técnica? Será que essa minha entrada aqui foi boa? Né? Então, sempre, todos os dias, eu estou fazendo esses vídeos agora de forma mais contínua, né? Eu não gostava de fazer vídeo, não gostava nem de aparecer, né? Então eu estou fazendo esse vídeo de forma contínua porque eu acho interessante, eu acho legal, né? E de uma forma de ficar registrado o meu dia, né? Porque o meu diário de trade é um print da minha tela, escrito o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu estava enxergando no mercado no momento, né? O porquê eu não entrei, o porquê eu hesitei de entrar naquela operação, o porquê eu saí naquele exato momento, né? Eu explico aqui em forma de vídeo, de forma bem superficial, né? Bem superficial não, eu até aprofundo bastante, mas é óbvio que tem coisas ainda, né, que eu analiso, tem coisas que eu tenho critério, tem coisas que eu vou fazendo durante o dia, que às vezes eu não passo aqui, às vezes o dia é mais dinâmico, né? Eu estou fazendo ali, eu boto uma fibra aqui, puxo um alvo ali, né? De forma mais dinâmica, às vezes eu traço um movimento, o movimento não anda, eu frustro o movimento, eu já saio logo, já tiro tudo que eu já estava marcando, né? Então, a gente, então nem tudo que eu faço durante o dia eu mostro aqui, né? É obviamente que a minha intenção aqui é mostrar onde eu fiz a entrada justamente para ter isso como diário ali, em vídeo, tá? Mas eu creio também que eu agregue outras pessoas, tá? Então por isso que eu acabo fazendo o vídeo aí, tá? Mas obviamente isso daqui é para eu ter como um diário mesmo, né, em forma de vídeo, e eu acabo compartilhando aí só para tentar ajudar outras pessoas, que eu vejo muitas pessoas fazendo muita cagada no mercado, né? E se eu tivesse alguém lá no início, eu até tinha, né, essa pessoa que eu tenho como mentor hoje, né, como tudo que eu aprendi no mercado foi com essa pessoa, é, ele falava muito sobre muitas coisas, mas às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que é só encheção de linguiça, e não é. Quando a gente acaba tendo tudo aquilo na nossa mente, a gente agindo de forma profissional, o trade ele acaba sendo uma coisa tão simples, ele acaba sendo uma coisa tão assim que você consegue enxergar o mercado de uma forma tão mais nítida, sabe? As suas tomadas de decisões são mais na técnica do que na emoção. Você acaba tendo mais visão sobre isso. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Tá? Então, eu espero que muitas pessoas que estão tendo dificuldade, né, acabam tendo isso, né, para si. Acaba botando ali a mão na consciência se eu estou operando de forma, né, correta, se minha entrada ali foi de forma correta, se está tudo certo, né, o porquê eu entrei, o porquê eu saí. Porque às vezes a gente age na emoção. No início, né, no meu início, eu agia muito na emoção. Às vezes ainda eu tenho que dar uma. Calma. Eu estou enxergando o trade ali, eu estou caçando o trade. Né? Às vezes a gente caça o trade, quando a gente caça não dá certo. Não dá certo. O trade ele tem que ser de forma simples, de forma bem didática, você enxergar